Eu gostava muito de escrever em cadernos, assim, principalmente na escola, nas aulas de redação. E eu posso dizer que meus pais eram muito sensíveis à causa. Assim. A gente escrevia, meu irmão desenhava, ilustrava, e eu levava para a escola, e os professores atentos também gostavam, pediam que eu lesse esses textos em voz alta. E claro que o amor à leitura também, aquelas historinhas, as primeiras histórias. Isso é uma referência da infância que eu tenho muito guardada em mim. Meu primeiro livro de história. Na verdade, Simplesmente Vida surgiu em 82, Espaços do Coração em 84. Foi na época da faculdade. E, inclusive, o lançamento de ambos foi lá também. E foi uma receptividade para mim muito grande, né? Estudante de faculdade na época da FURJ, hoje Univille. E foi um trabalho que mostrou o meu universo poético. Porque, na verdade, eu comecei escrevendo poesia. Eu sempre gostei muito de ler poesia. E na época da faculdade, quando surgiu os 2 livros que eu publiquei, havia já essa integração com as pessoas que estavam na cidade, porque eu sou natural de Joinville, e as falas, né, os encontros poéticos. Eu participei de feiras de artesanato em Joinville e fui uma das primeiras a publicamente ler os poemas em praça pública. Eu, Dúnia de Freitas, Mila Ramos. Não, eu não me prendo à estrutura. Eu me prendo, sim, ao que eu quero dizer. E, de repente, tem a ver com o sentimento, mas tem a ver com a vivência, com o cotidiano, com as situações nas quais eu acredito, com as pessoas com quem eu convivo, porque é um repertório de partilha. Acredito muito na força da palavra, acredito muito na força do verso. Isso traduz para mim tudo. E se o sentimento vem junto, vem a reboque, melhor ainda. Neste rio sem nome, os peixes vigiam pescadores. Na ponta de um anzol, solitários dedos descansam, alinham a vida. Entre as espécies marinhas, a luta é outra. O menino sossega o olho. Dentro da voz que fisga carinhos, sua entranha desova possibilidades. Fala de paixão como pérolas de uma concha apropriada. Dele vem a seda de um mar costurado pelos diamantes de sal. Dou-lhe a rede sem proteção, para que ele pesque sorrisos no poema pueril. Mas seus encantamentos caem da boca, e meus olhares singram. Eu escrevo porque eu leio. E eu não leio só poesia. Eu gosto muito da crônica, eu gosto muito do conto, tenho me aventurado um pouquinho nas pequenas narrativas. Mas eu preciso acreditar, eu preciso gostar daquilo que eu estou lendo. Não desisto fácil, mas se não tiver na primeira pegada, aquele primeiro olhar, puxa, isso está me tocando, isso está mexendo comigo, está me fazendo vibrar. Eu acho que esse toque é de vibração, é pegar ou largar. E nessas coisas eu me sinto muito intuitiva. A poesia me pegou muito pelo estado de espírito, talvez seja isso. Eu sinto que há momentos em que eu gosto só de ler, eu me prendo às leituras. É como se eu estivesse hibernando e as palavras não estivessem adormecidas, mas estão sendo acalentadas até na hora que eu tenho de expulsá-las e aí a coisa acontece. Acho que essa é a verdadeira mágica da escrita. É você saber que você tem um universo, uma gama de palavras, referências até de outros autores, de releituras também. E essa catarse, esse estopim, ele vai surgir no papel. É um privilégio. Gir Arruda é um privilégio. Eu tive primeiro o privilégio, trabalhando na Secretaria de Educação como professora de língua portuguesa, de estar com os alunos, com os professores e com a comunidade que se fez leitora pela causa. Eu sempre gostei de ler e eu tentei arrebanhar os meus alunos nesse sentido, de que fossem leitores.
Quando eu recebi o convite para trabalhar na biblioteca pública, eu pensei, meu Deus, eu vou estar entre os meus pares, porque você bem sabe, né, a gente iniciou juntos esse processo, de estar com os escritores na biblioteca e de estar nessa rotina de trabalho também convivendo com os leitores, né? E mais do que nunca poder também mostrar o acervo do escritor joinvilense, que para mim é essencial, lado a lado com os escritores em nível nacional, lado a lado com os escritores estrangeiros, mas mostrar o que Joinville faz e trazer o autor e sua obra para dentro da biblioteca pública. Então, é maravilhosa a experiência. Cecília Meirelles é uma das referências para mim na literatura, porque a poesia de Cecília é uma poesia essencialmente introspectiva, e até porque as pessoas muitas vezes, quando me dão a devolutiva do que eu escrevo, dizem, mas você é muito hermética, você é muito densa, né? Claro que há interferências e eu me apropriei, eu acredito, muito mais de Cecília do que de outras leituras e de outros autores e autoras. Me identifico com ela nessa introspecção e, ao mesmo tempo, porque ela se reporta muito ao espiritual. Isso me pega. Eu gosto da poesia concreta, eu gosto da poesia falada, mas a poesia escrita, ela precisa trazer esse olhar para dentro. Então, Cecília, para mim, tem esse repertório muito vasto. A convivência do grupo de poetas Zaragata, com Marcos Lafim, Mila Ramos, a própria Dúnia, Rubens da Cunha, né, me trouxe esse olhar introspectivo, mas, ao mesmo tempo, também me motivou a ver que a palavra está muito fora. Um exemplo. Nós participamos, e a gente sempre diz que houve uma situação do Zaragata antes e depois de Fernando Cal. E falar de Fernando Cal, a gente já disse que... Eu lembro que numa das oficinas, ele pedia que no final a gente registrasse os textos num livro. E eu disse para ele que eu gostaria muito de que a palavra tristeza aparecesse no título do projeto. Aí ele disse, Rita, não fale em tristeza. Fala em flor de maracujá. Você já percebeu como a flor de maracujá é triste? Mais um insight. Eu disse, é por aí o caminho. Quer dizer, continuava tendo aquele olhar humanizado, mas estava na vida. Tristeza não estava na vida. Daquela forma, daquele jeito que eu me propus a escrever. Então, o Zaragata, nessa convivência com outras pessoas que também escreviam, porque ali a maioria era realmente de poetas, a gente percebia muito isso. A questão do denso, a questão do dentro, a influência de Hilda Hilst nessa situação do dentro e de outras situações que provocavam também outros olhares. A experiência com o Zaragata me fez perceber que essas releituras são fundamentais e que estudar é muito importante, estar com o outro nessas experiências diferentes também. E foi fundamental a presença do Fernando Cal durante essa caminhada. A poesia precisa passar um estado de espírito, uma indignação, uma alegria, uma flor de maracujá. E muitos dizem, puxa, mas a poesia ela não tem utilidade alguma. A poesia ela tem o que a gente expõe. A poesia é, como diz Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, em muitos dos seus textos, poesia pura, ela não conceituava, ela não dava pronto. Denúncia de Pétalas
foi o meu primeiro livro publicado em editora, pela editora Letra d'Água. E surgiu com o propósito, num projeto Périplo Literário, do Joel Gelling, do editor, e que na época permitia que os escritores de Joinville ou que residissem aqui pudessem publicar as suas obras mediante o encaminhamento de seus projetos. E ele foi um dos projetos em poesia aprovado, e a temática tem a ver com a flor. Eu sou apaixonada pela violeta. Primeiro porque a violeta tem todo um significado, uma simbologia de dificuldade, né, do trato, de ela resistir. Ela tem um prazo de validade na sua flor, mas as suas folhas, elas denunciam esse estado precário e tão singelo, e ao mesmo tempo com essa correlação da poesia, da vida, das coisas que são efêmeras, né? E outras coisas que passam. Então foi por ser o primeiro trabalho, me trouxe assim uma felicidade maravilhosa, sabe? Um contato maior com o público, até porque eu fiquei praticamente 10 anos durante um projeto e outro sem escrever, efetivamente publicando livros, né? Eu participei de concursos literários e pude levar os meus textos também fora do estado, mas em compensação, materializado em livro, ficou essa, eu não digo lacuna, porque eu vejo que além do respeito com a palavra, a gente tem de ter o respeito com o público, saber o que vai dizer, o que vai repassar. Eu acho isso muito importante. E eu costumo dizer, sem ser muito formal com a palavra e com a própria poesia, ou outro segmento literário que for, que para mim o ato de escrever ele vem muito de um laboratório, né? Eu não penso no título, eu penso, ou melhor, eu não penso no tema. Já vem o título, eu quero escrever sobre isso, então eu já tenho de iniciar com esse título e aí as coisas vão. E eu sabia do amor à violeta e, ao mesmo tempo, eu não queria que aparecesse de uma forma muito direta. E aí veio a sugestão de pessoas amigas, inclusive até de uma amiga que disse para mim que o que eu escrevia, eu não dizia diretamente, eu sugeria, né? E o Denúncia de Pétalas, então, foi justamente isso, denunciar a flor. Ocupar os instantâneos da língua traz medo aos que dialogam. Muito se diz no olhar, seda fotográfica. Diante dos berros divinos, enamorados se põem a delirar. Nem sabem que do céu um jorro de fios tece relâmpagos num adeus prematuro. Passado e presente chovem pelas palavras. Um corpo se afastando de outro corpo provoca tempestade nos sentidos. Eu queria muito, também, por uma questão de simbologia, de falar sobre o tempo. Então eu fui estudar um pouquinho o tempo pelo viés da psicanálise. Eu queria muito estudar um pouquinho sobre as aranhas, pela questão das sedas, de tecer a vida, tecer os momentos, surgisse agora, né, pela condição da poesia. E o Marcos Lafim, amigo de longa data, durante toda essa trajetória, conversando comigo, ele disse, olha, estou para lançar um livro de prosa, e eu gostaria muito, então, que você continuasse o teu projeto. E vamos lançá-lo juntos nos nossos 30 anos de poesia, que foi em abril agora, nós completamos 30 anos dessa caminhada. E saiu o projeto Fios de Agora com essa intenção. Então, durante as páginas, assim, durante a leitura do livro, ele foi diagramado com as teias e com as aranhas tecendo, sabe, acompanhando. Foi um trabalho, assim, que me emocionou muito. E porque em Fios eu consegui reunir todos os textos que me fizeram sair de Joinville, representar o Estado, conhecer tantas pessoas, e eu fico pensando, jura, aonde a palavra me levou? Que respeito eu tenho por ela. Essa criança existia em mim, mas estava bem quieta. Eu estive professora de séries iniciais e sempre vi a literatura
para as crianças como parte do convívio, mas de uma forma normal. Quando eu digo normal, natural. Não fazia parte de releituras. Fazia parte da minha condição de trabalho docente. E quando eu fui trabalhar na biblioteca pública, recebendo as crianças, elas ficavam encantadas com as tartarugas. E é um dos bichinhos símbolos, né? Eu gosto muito das tartarugas pela condição da não pressa, de a gente retardar um gesto de carinho, de a gente poder não se atropelar diante do dia a dia. E as crianças entendem muito bem. E as crianças, elas dão um retorno maravilhoso. Então, cada vez que elas iam até o setor, elas queriam saber por que as tartarugas estavam lá. E eu respondia que as tartarugas, elas gostavam da leitura, mas gostavam muito quando elas eram visitadas pelas crianças. E que nós tínhamos que falar muito baixinho, porque as tartarugas, elas têm uma audição muito frágil. E uma das tartarugas que eu ganhei de presente, porque daí eu recebia essas tartarugas dos próprios leitores, eu a posicionava na minha frente. Então eu era esquecida. Passava a ter vez e voz a tartaruga. E com esse olhar mágico das crianças e com essa situação lúdica, eu pensei, por que não escrever algo sobre essa vivência do livro, da leitura e da literatura, mas trazer a reboque a figura da tartaruga. E surgiu Sem Pressa, Vamos à Biblioteca. E, na verdade, eu demorei 1 ano e meio reescrevendo, porque, a princípio, eu iria escrever em forma de poesia, mas eu disse, não, eu gostaria de contar essa história. E quando surgiu essa história, até conversando com você, porque você é uma referência para mim, eu fiquei muito contente, porque eu consegui fazer com que essa criança despertasse para outras crianças. E está sendo, assim, uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Uma experiência, assim, muito significativa também. Na verdade, é uma história poética para as crianças. Porque não dá para falar do escritor, do livro, da leitura, da literatura, sem incluir a poesia, né? E num dos trechos do livro diz que o escritor ou o leitor, ele vive com a cabeça nas nuvens. Ele pensa macio. Então, acho que diz tudo, né? Dor de Passarinhos, ela surgiu de um tema que eu acho muito recorrente na vida de todos nós, mas principalmente no trato com a criança, falar de perda, falar de ganho, de liberdade, de estar preso a algo ou alguém, é muito complicado. E eu pensei nos passarinhos, na situação da gaiola, e tento conversar com a criança nesse livro, dando conta de que os passarinhos, eles vivem em bandos, mas antes disso eles têm os seus ninhos, e que a vida deles é a céu aberto, e que por mais que eles recebam carinho, dentro de uma gaiola existe um tempo limitado e uma condição limitada. Os livros infantis, para mim, hoje estão sendo uma experiência indescritível, né? Eu consegui reavivar o que estava adormecido há muito tempo e que eu já colocava na poesia de uma forma diferente. Hoje eu estou conseguindo, talvez, descomplicar um pouco esse universo, porque escrever para criança, eu sempre julgava que era muito difícil. Escrever para criança é se apropriar do repertório dessa criança, da simplicidade, de não ficar justificando muito. Hoje, trabalhando na biblioteca pública, dentre todas as atividades que nós temos lá, uma das que mais se aproxima
com esse novo olhar, é a Confraria do Escritor. Quando eu digo novo olhar que eu tenho perante a literatura, né, estando muito mais perto das pessoas que escrevem a cidade e que têm um olhar de companheirismo. Hoje nós temos mais de 200 inscritos na Confraria do Escritor e logo em seguida, quase um ano depois, surgiu a Associação Confraria das Letras, que é uma realidade também super prazerosa e que veio a reboque dessa condição. E tenho certeza que estará cada vez mais em evidência, porque a gente está trazendo a literatura não com uma nova roupagem, mas com o olhar das pessoas que já estavam aqui e outras que estão aderindo à causa, mostrando seu trabalho e fortalecendo o movimento literário na cidade, que é super importante. Mas essa partilha, ela está sendo muito importante, por quê? Porque não há mais a expectativa só da publicação, e sim do reconhecimento dos seus escritos, da qualidade dos seus textos. Essa troca, para mim, é que vale muito a pena. Para chegar na parte de publicação, não existe um longo caminho, mas existe um caminho trabalhado. E esse movimento está conseguindo, como nos outros movimentos dos quais eu participei, essa troca. Porque eu percebo que, por mais que o gesto do escritor seja, o ato de escrever seja isolado ou solitário, ele precisa ser solidário, eu reafirmo isso. Solidário porque eu tenho de saber das experiências leitoras do outro. Eu preciso saber de outros segmentos literários também, dessa troca de leituras múltiplas. A Confraria do Escritor, ela permite, ela sinaliza isso. Vejo miudezas no corpo prostituído. É outro dentro que espio fora. Alguém me sabe desvirginando. O que anda na fêmea virou esquinas. Esfrega suas neuroses na derme fria. Há uma juventude recolhida nas pragas e nos vincos. Algo de mulher tenta disfarçar seus andrajos. É sempre tanto, para tão pouco inverno. Olhos verão. O momento é outro, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Dar visibilidade para a vida literária da cidade. O que acontecia no Zaragata, e que isso era muito bacana, primeiro, eram poetas. Estavam os poetas ali reunidos e o texto perpassava pela poesia. Hoje nós temos uma gama de textos diferenciados, né, de diferentes literaturas. Os tempos são outros, sim, porque nós temos um acesso informatizado melhor. As coisas na área da comunicação, elas são muito rápidas. Mas o Zaragata, inclusive, nós temos hoje conosco pessoas que participavam do Zaragata e de outros movimentos que surgiram na época da FURJ, com o Cordão, que trouxeram vida literária para a cidade. Porque imagine você, na época dos anos 80, 90, os próprios poetas participarem de eventos diferenciados, feira de arte e artesanato, conferências, mas trazendo a sua palavra, declamando a sua palavra, inclusive performances também. Nós tínhamos as nossas falas teatralizadas. Então o grupo não pensava só na palavra escrita, mas sim na palavra que pudesse estar com todas as artes, né? E isso eu vejo que a confraria também tem como proposta. O livro tem o poder de mudar o mundo, primeiro porque ele tem uma leitura própria. Eu imagino a partir do meu referencial de mundo. E eu posso ter essa troca, esse olhar leitor, com as demais pessoas que me circundam. Eu acredito muito na vez e na voz, né? O que vem depois disso são ferramentas. Mas o livro é imprescindível.